Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Padadandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vanchakalpataruvasya Kipasindhu Vivach Patitanang Pavunebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Mukhaṁ karoti vācālaṁ pangung langhayatagirim Yat kipātamahang bande paramanandamadhavam Vrindavai tulsidev vai piya vai kesavasya Shna bhakti pade devi sattvatvai namo namaha Narayana namaskritta naram chaiva narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagodvaran Deyam Sada Paribhavagna Bhavishtadoham Tethas Padam Siva Virinchanatam Saranyam Vetatiham Panotapal Bhavadiputam Bande Mahapurusate Charunarvindam Yat Pada Pallavanaka Chandamani Chataya Vispurajita Kamapika Svadarsh Purunanuragara Sasagara Saramurti Saradhika Mai Kada Kipam Kurus Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yataksho Vishambaro dijavaro jugadharma palo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Padpad Pankajam Sura Surair Bandito Diparupam Bhuktin cha Muktin cha Dada Sinitam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tvam Bhagam Narayano Priyamanangamada Paharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagi Sajusha Vadane Lakshmi Jasya Cha Bhakshasi Yasyasti Hidaya Sambhit Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Krishnat Ketana Ganana Tano Kala Patho Jani Vrajita Sadbhakta Bali Hansa Chakramarupo Seni Viharaspadam Karnanandi Kaladhanir Bahatume Jivha Maru Prangane Sri Chaitanya Dayanidhe Tabalasad Leela Sudha Sarduni Krishnat Kirtana Gana Nartano Kala Patho Jani Vrajita Sadbhakta Bali Hansa Chakra Madhupo Seni Viharaspadam Karnanandi Kaladhanir Bahatume Jivha Maru Prangane Sri Chaitanya Dayanidhe Tabalasad Leela Sudha Sarduni. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta, Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que aqueles Mayavadis que brigam conosco, eles vêm dizer que no final do Bhagavatam está escrito Kaivala significa que o objeto final. E eles vão dizer outra coisa. Prabhupada, Gaudiya Gostipati, Shri Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que os Mayavadis estão discutindo com os Vaishnavas. Eles vão dizer, no Bhagavatam está escrito Kaivaleka Prajanam, e vocês estão dizendo outras coisas. Eles dizem que o final do Bhagavatam glorifica o Brahman pessoal. Mas Prabhupada corrigiu e disse não. Vocês estão entendendo errado. Eles querem dizer que o objetivo é prema. E essa expressão significa uma unidade, mas essa unidade com o Senhor Supremo significa prema, sentir o mesmo amor. Prabhupada Bhaktisiddhanta diz, não, a sua interpretação do último verso do Bhagavatam está equivocada. Você tem que desenvolver amor tremendo, um amor absoluto pelo Senhor Supremo, para que você possa sentir uma unicidade em relação a este amor, como no caso de Srimati Radharani, quando Krishna se foi até Mathura. Então, Krishna vai mandar Uddhava com um objetivo. Se eu puder mandar Uddhava para Vrindavana, o primeiro objetivo é, ele vai poder consolar meu pai, minha mãe, meus amigos, todos eles. Mas, em segundo lugar, Uddhava está faltando para a consciência dele um único ponto. Ele é similar a mim. Somente ele é o único que agora está vivo neste mundo material, que tem uma forma similar a Krishna. Existe somente esse único exemplo. Todos os outros abandonam o corpo e pedem Swarupya para o Senhor Supremo. Eles pedem uma forma igual a dele. Quero ter a tua beleza, as pessoas pedem. Isso acontece depois de abandonar o corpo, mas não dentro do mundo material. O Uddhava é o único que no mundo material tem uma forma extremamente similar a Krishna. Então, no corpo físico, material. Então, antigamente eu li que a cor de Krishna era clara, mas porque as pessoas repetem Krishna, 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 a cor dele ficou escura. Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj,
ele instalou uma deidade de Krishna na qual ele é claro de pele, como Radharani. E Srila Keshava Goswami Maharaj escreveu, explicou, Krishna pensa tanto em Radharani e por isso ele toma a cor de Radharani. Isso acontece também. Isso não é uma história. Existe esse passatempo em Vrindavana. Em Militala, vocês já ouviram falar dessa localidade em Vrindavana? Em Militala, que hoje em dia é um templo, é uma árvore de tamarindo, tetu. Então um dia Srimati Radharani escorrega nessa fruta que estava no chão, nesse tamarindo maduro que caiu no chão. E por conta dessa razão, em toda Vrindavana não tem árvore de tamarindo e ela não dá frutos. Somente uma árvore de tamarindo existe em toda Vrindavana. E você encontra também em Talvan uma outra. É algo extraordinário, como um milagre. Então Radha e Govinda estão sentados com todas as gopis que estão cantando ao redor deles. Em todas as Sakhi manchas, de repente vem que Krishna fica dourado. Ele não está mais escuro. E elas ficam surpresas. Por que a cor do seu corpo mudou? E Krishna ri e diz, essa é a minha forma eterna, minha forma de Gauranga. Vocês vão vê-la um dia. E o que Prabhupada diz? Que Krishna Bhakti, quando você sente esse amor puro por Deus, prema, isso dá um sentimento de unicidade. Como Srila Vishwanatha Chakravarti escreve, então saiba que Krishna é Ele mesmo. Mas Srila Vishwanatha Chakravarti esclarece que Krishna é Ele mesmo, mas o Guru tem tanto amor por Krishna que ele se torna não diferente de Krishna. Isso é o que nós devemos entender. Então Uddhava tinha sido mandado para Vrindavana para consolar os Vrajavasis, o pai, a mãe de Krishna, seus amigos, as Sakhis, as Manjaris, que estavam lamentando noite e dia pela sua ausência. E existe uma razão secreta. Uddhava era perfeito, mas faltava somente uma única coisa. Ele não tinha uma concepção clara sobre o amor que os Vrajavasis sentem por Krishna. Então, talvez ele tenha escutado algo, mas ele não teve essa experiência direta como as gopis e os Vrajavasis, como todos os amigos, Sridama, Sudama, como eles amam Krishna. Então, se eu puder mandar Uddhava, eu posso preencher 2 objetivos. Um é consolá-los, o outro é dar esta consciência que está faltando a Uddhava. Ele é completo, mas falta essa consciência. Eu amo muito Uddhava, dispensa Krishna, mas como é que ele não consegue entender o amor secreto que existe entre eu e os Brajavasis? Ele precisa entender isso, pois eu quero deixá-lo como um acharya, meu representante neste mundo depois que eu me for. Então Prabhupada vai dizer que esse amor que nos unifica a Deus é tudo, e isso é
o ponto final do Bhagavatam. Uddhava, depois de ter experimentado o amor dos Vrajavasis, ele vai orar para se tornar como uma planta, como uma mera trepadeira de Vrindavana, para que as gopis pisem sobre ele, deixando a poeira de seus pés de lótus sobre a sua cabeça. Shruti, os Smritis, os Puranas, eles têm uma forma personificada e eles também oram. Nós gostaríamos de receber a poeira dos pés de lótus das gopis sobre nossas cabeças. E o Brahma também diz isso. Eu quero nascer como uma planta em Vrindavana para que os Vrajavasis e as gopis caminhem sobre mim. Ele deseja que quando as gopis caminham por Vrindavana, a poeira dos pés de lótus dela voe pelo ar e recaia sobre a cabeça dele. Ele tem esse sentimento, eu quero me tornar uma planta em Vrindavana. O próprio Brahma. Mas os Vrajavasis, os Mayavadis, eles têm um coração seco e não conseguem entender esse tipo de amor. Eles são como demônios. Então, de alguma maneira, você deve encarnar na Terra, diz Krishna para o Sr. Shiva, você deve pregar um Mayavadismo muito saboroso. Pois eu não quero dar Bhakti para qualquer um. Bhakti é algo limitado. Eu vou dar Bhakti, sim, para aqueles que estão qualificados, não para qualquer um. Então, mesmo os Mayavadis, para nós é proibido olhar para um Mayavadi. Se você olhar para um Mayavadi, você tem que tomar banho. Mahaprabhu quis mudar o coração deles. É proibido olhar para os Mayavadis, mas Mahaprabhu vai lá nessa assembleia de Mayavadis e muda o coração deles. Quanta misericórdia! Está escrito no Chaitanya Charitamrita, se você encontrar com Mayavadi, você tem que tomar banho com as roupas, para purificar tudo. Você tem que entrar no Ganges ou no chuveiro, por exemplo, com as roupas, se você olhar para um Mayavadi. Uma vez eu encontrei com um Mayavadi indo para dar Harikata. Então eu pensei nos pés de lótus de Gurudeva, porque eu não tinha tempo de voltar para tomar banho. Então eu pensei nos pés de lótus de Gurudeva e de Balarama. Eu pensei em Patita Pavana, na deidade que fica no portão do templo de Jagannatha, é uma expansão da deidade central. Eu pensei nele também. Se você puder pensar, imaginar Patita Pavana, imediatamente você está purificado. É aquela imagem, é aquela deidade que fica como se numa janela que eles abrem de manhã cedo na porta do templo. Então, mas Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia que nós devemos tomar banho imediatamente. Então, todas essas grandes personalidades, Uddhava, o Brahma, o Sr. Shiva, gostariam de se tornar uma planta em Vrindavana para receber a poeira dos pés de lótus das gopis sobre a cabeça. Mas os Mayavadis têm um coração como um pedaço de ferro, eles não estão interessados. Então é por isso que o Senhor decidiu não distribuir prema para eles.
Então, na forma de Krishna, ele nunca distribuiu prema para os Mayavadis, só Chaitanya Mahaprabhu. Só na forma de Chaitanya Mahaprabhu, Krishna distribuiu prema para os Mayavadis, porque ele conseguiu derreter seus corações nessa encarnação de misericórdia. É quase impossível mudar o coração de um Mayavadi. Somente em casos especiais é possível e só Mahaprabhu pode fazer isso. Eles não têm interesse em ouvir as lilas do Senhor Supremo. Às vezes eles podem falar sobre isso, mas eles acham que a lila seja temporária, que a forma do Senhor seja temporária. Eles vão imaginar que seja tudo a forma dos devotos e que Bhakti seja um teatro, uma mitologia. Porque sem tomar abrigo em Bhakti, nenhuma autoridade pode alcançar sucesso espiritual. Seja ele Mayavadi, Yogi, Gyani, um Karmi, de alguma maneira, para alcançar o sucesso espiritual, pelo menos um pouco de devoção eles têm que ter. Eles têm que passar, de alguma maneira, a tomar o abrigo de Bhakti. Caso contrário, não é possível. Se eles não tomarem abrigo em Bhakti, nem um pouco, mesmo sem entendê-la, aí sim eles podem alcançar o sucesso. Os yogis, os karmis, né, os gyanis, eles não conseguiriam alcançar o sucesso se eles não tivessem o apoio de Bhakti de alguma maneira. Então, o que Sarvabhauma Bhattacharya agora, ele está totalmente transformado depois que Mahaprabhu deu misericórdia para ele, como o Maharaj contou ontem. Agora ele não pode acreditar em si mesmo. Como é possível? Eu estou transformado? O que é quase impossível. Então ele começou a falar. Vairagya Vidya. Então, enquanto Sarvabhauma Bhattacharya pensar, Vairagya significa, o que significa Vairagya? Os Mayavadis sempre recitam um verso que explica Vairagya, que explica a renúncia. Os Mayavadis sempre recitam este verso. Eles falam dessa maneira. Cada palavra do Vedanta é como um tóxico e você tem uma única propriedade, o seu paninho, o paninho que cobre a sua cintura. Você renunciou a tudo. Este verso de glorificação do sannyasi Mayavadi, eles repetem o tempo todo. Então, o Mayavadi realmente renunciou a tudo? Renunciou ao mundo? É possível? Eles estão comendo, eles estão tomando banho, eles vão de um lado para o outro. O seu comer também é uma maneira de fazer karma. Como é que você pode dizer isso? Não é karma sannyas. Karma sannyas é proibido em Kali Yuga. Mas Bhakti sannyas é suportada pelo Bhagavatam. No Bhagavatam está escrito: então, Bhakti sannyas nunca está proibido. O Karma sannyas é proibido em Kali Yuga. Existem muitas coisas proibidas em Kali Yuga. Eu não vou falar de todas agora, não posso falar disso agora. Então, Sarvabhauma Bhattacharya, ele recebeu uma fortuna infinita, um tesouro infinito. E agora ele vai entender que essa Vairagya, existem duas coisas, Vidya e Avidya, conhecimento e ignorância.
Conhecimento significa o que significa vidya. Vidya significa conhecimento. Vidya, erudição. E a vidya significa o contrário. Agyana. Agyana, ignorância. Então, Sarvabhauma Bhattacharya estava absorto em avidya. Antes de entender Mahaprabhu, ele estava absorto em ignorância. Ele não sabia que Deus existia. Ele não tinha ideia sobre Bhakti. Ele pensava que ele estava evitando a matéria. Qualquer coisa, dinheiro eu vou jogar fora, essa mesa eu vou jogar fora, você vai me dar um pano, eu vou jogar fora, eu não preciso de nada. Eu vou viver nu. Essa é vairagya. Qual é a utilidade desse tipo de vairagya? De qualquer maneira, o seu corpo precisa de prachada. Algum tipo de comida, algum tipo de nutrição. Eles não acreditam em prachada, os mayavadis, não? Então você precisa de água para beber, água para tomar banho. Então como eu posso acreditar que você vai mostrar uma renúncia absoluta para toda a matéria que existe no mundo? Você fala com as pessoas, você conversa com elas. Você mantém, às vezes, organizações, instituições. A Maharaj está falando com os mayavadis. Então, enquanto você estiver vivo, enquanto o corpo estiver manifestado, tente se lembrar disso. Enquanto o corpo físico estiver manifestado, você não pode renunciar à matéria completamente. De alguma maneira você precisa aceitá-la para manter seu corpo. De alguma maneira você precisa para proteger seu corpo. Uma renúncia completa não é possível. Nós podemos usar a prachada. Nós não podemos viver com desejo de desfrute, mas a gente pode viver com o humor da devoção. A gente não conseguiria sobreviver de total renúncia, mas a gente pode sobreviver com total devoção, comendo a prachada, fazendo seva. Então, Prabhupada costumava dizer, nós precisamos nos ajustar apropriadamente. Qualquer objeto neste mundo, essa é a técnica da devoção, qualquer objeto ao seu redor. Se você puder relacionar qualquer objeto com a prática da devoção, com Bhakti, para usá-lo para bhajana, isso sim está aprovado. Mas isso é uma técnica sofisticada, é uma técnica super sofisticada, que a maioria das pessoas não tem acesso a isso. Os homens comuns não entendem esse ponto. Prabhupada costumava dizer, todo o ajuste necessário, o que quer que você tenha, você deve usar para o seva de Krishna. Você pode aplicar sua esposa, seus filhos, seu marido no Krishna Bhajana, seu prédio, sua casa, seu dinheiro, seu trabalho, tudo. O que quer que você tiver, a sua honra, a sua posição, se você relaciona tudo, até um caso no tribunal. Se você relaciona isso com Krishna Bhajana, então é Bhajana, então é Bhakti. Como é possível, Maharaj? Alguém pode me perguntar. O nosso Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, Bhakti Rakshakshidhara Goswami Maharaj viveram assim. Eles eram tão inteligentes que tudo que existia eles transformavam em Bhakti. Até um caso no tribunal. Ele ia para a corte de turbante na cabeça, na frente do juiz. E ele argumentava pessoalmente, sem advogado. Ele ia até a corte. Em seu favor, você tem algum advogado? Ele dizia, não, eu mesmo vou me defender, ele dizia. Ele tinha uma técnica perfeita. Até um caso de corte eles converteram em Hari Bhajana.
praticamente o nosso Guru Varga. Então, um Baba, vestido de branco, que ficava em Navadvipa uma vez, ele costumava, de vez em quando, ir até Krishnanagar e fazer um processo contra falsos devotos, contra tolos que se disfarçavam de devotos. E ele ia lá vestido de Babaji, com as roupas de um Paramahansa, vestido de branco. Então ele sempre ia para Krishnanagar e fazia um caso contra esses falsos Vaishnavas, muito frequentemente. Ele ia lá. Então, em algum dia, os Sahajias de Navadvipa, os Babajis, eles estavam em grupo e foram diante de Bhaktivinoda Thakur e reclamaram contra esse Babaji. Eles disseram: você está na posição correta para dar punição para todos. Você é um juiz. Aquele Baba não está fazendo seu próprio bhajan, ele está só fazendo casos, processos. Nós estamos fazendo bhajana, mas ele está sempre processando alguém. Está sempre processando esse ou aquele. Bhaktivinoda Thakur riu. Bhaktivinoda Thakur disse: veja, aquele Baba está fazendo bhajana, fazendo processos no tribunal o tempo todo? Sim, ele está fazendo bhajana. Porque vocês, seus tolos, estão roubando o dinheiro do Senhor Supremo para comprar terras de viúvas. Porque as viúvas não têm ajuda, vocês estão roubando as propriedades delas. E vocês estão se associando de maneira imperfeita com essas mesmas viúvas. E ele não suporta esse tipo de ação absurda que vocês levam adiante. Então ele processa vocês porque ele quer purificar o ambiente. E enquanto você canta o Mahamantra, o seu Mahamantra não é bhajana, o que ele está fazendo é bhajana. E o que você ia responder? Ele está fazendo vida espiritual e vocês não. Vocês estão dentro do quarto cantando Hare Krishna, mas vocês estão aprontando para lá e para cá. Enquanto ele processa vocês, ele sim está fazendo vida espiritual, bhajana. Como Radharani e Chandravali, que estão sempre brigando, são dois grupos de gopis que servem Krishna. E essa briga é para servir o Senhor. A briga delas é um seva absoluto, não uma briga material. Se você realizar isso, então todos os problemas acabaram. O Gaudiya Bhajana pode ser discutido amanhã. Nós podemos falar sobre isso. Então todos os nossos pertences, nosso corpo, nossa mente, nossa fala, nossa educação, nossa qualificação, seu dinheiro, sua posição, tudo. Você deveria aprender a utilizar tudo isso para Hari Bhajana. Como relacionar essas coisas com Hari Bhajana. E isso é difícil. Existe uma técnica para fazer isso, uma tecnologia sutil, como ligar tudo a Bhakti. Mas os Mayavadis vão dizer, nós temos muita renúncia, nós não temos propriedade nenhuma lá. Os devotos da Gaudiya não, eles fazem uns prédios enormes. Nós que somos sadhus, não são eles dizem, contra os devotos da Gaudiya. Prabhupada costumava dizer, o que é o Yukta Vairagya, o que é Vairagya seca? Ele explicava o que é Vairagya que usa a matéria para servir a Deus e o que é a renúncia a Vairagya que joga fora a matéria porque quer se sentar no trono de Deus. É um erro crasso jogar todos os objetos fora. Você não entende que você pode utilizar tudo
para o Krishna Seva, esse quarto você pode utilizar para Krishna Seva, mas você se esquece disso. Você pode utilizar tudo para o Krishna Seva. Você pensa, eu vou rejeitar tudo, vou ficar embaixo de uma árvore. Rupa Sanatana costumava dizer, você vai seguir Rupa Sanatana? Como é possível para nós seguir Rupa Sanatana? Rupa Sanatana sempre fazia um Nama Sankirtana. Radha Krishna Guna Smriter Madhurima Nande Nama Taliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako. Que lindo esse bhajana. Eles estão sempre dançando e cantando. Você pode fazer isso? Se você não dorme 10 horas, você fica cansado. Eu sei que você precisa de 10 horas de sono. Aí sim, senão você vai ficar com sono. Mas os Gurus Vaishnavas dançam para Krishna e cantam a noite inteira. Eu sei que é difícil chegar nesse ponto, eu concordo, não é tão fácil. Você não pode se forçar a fazer isso. Não é que eu tenho que forçar vocês a fazerem, vocês têm que caminhar essa estrada e chegar lá. Então, Rupa e Sanatana estão sob uma árvore. Cada dia eles vão para uma árvore nova para não ficarem apegados. Se eles ficam 2 vezes ali, eles falam, essa árvore é ótima, é melhor eu ficar sempre aqui. Isso também é apego. Então, cada dia eles vão numa árvore nova. Cada dia uma árvore nova. Essa árvore aqui é outra. Hoje eu vou ficar embaixo dessa aqui, amanhã eu fico embaixo de outra árvore lá. Não dá nem para imaginar a conceber o coração dos Vaishnavas, a maneira como eles são capazes de fazer realmente essa renúncia, renunciar ao apego e colocar tudo em relação a Krishna. Dormir, comer, para que isso? Sanatana Goswami dizia, eu não tenho tempo para escrever esse livro. Ele pegava uma porção de grão de bico frito, cru, eles fritam isso na Índia assim, né? E fica como se fosse um amendoim. Ele comia isso com água para continuar escrevendo. E dessa maneira eles mantinham a vida deles. Como é possível esse tipo de comportamento, né? Inalcançável. A Vairagya de Rupa Sanatana era Yukta Vairagya, usando tudo para Krishna. Gorakshora Das Babaji Maharaj também. Então a Vairagya deles, a renúncia deles poderia parecer muito dura, mas era normal para eles. Se nós tentarmos imitá-los, nós não conseguiríamos. Porque o corpo não pode permitir, a nossa mente não pode permitir. Então, por isso que Prabhupada citava este verso do Bhagavatam. Muitas vezes Prabhupada citava este único verso do Srimad Bhagavatam. Bhakti Yoga só é possível para aqueles que aceitam tudo favorável ao serviço de Krishna, não aquilo que é negativo. Então, se eles aceitam uma vairagya, uma renúncia seca, eles podem cair do processo. Então, no caminho de Bhakti Yoga, você pode alcançar o sucesso se você puder aceitar uma vairagya normal. Na sua mente você vai se sentir cansado. Se você fizer essa vairagya seca, essa renúncia que não tem devoção, então você vai aceitar na matéria aquilo que está relacionado a Krishna, como a prashada, por exemplo. Então no Gita, o próprio Senhor Supremo diz, você precisa descansar um tanto, trabalhar um tanto. Existe um equilíbrio. Tudo deve ser balanceado, equilibrado. Às vezes, o corpo ele sente tamaguna, mas não significa que ele para sempre vai ficar dormindo em tamaguna. Às vezes o corpo manifesta essas 3 gunas, mas para sempre eu vou ficar dormindo. Você tem que se equilibrar. Às vezes você pode dormir só 4 horas.
Isso é suficiente. Um dia você vai alcançar esse nível. Não se forçar a esse nível. Você fica doente se você se forçar. Você tem que ir gradualmente até lá em nome de Bhakti. Orar para chegar lá. Não nirvina. Sem muito apego, sem muito desapego. Então tudo você pode aceitar como misericórdia de Krishna. Então Sarvabhauma Bhattacharya agora realiza o que é Yukta Vairagya. E não só isso. Ele vai dizer que Chaitanya Avatar, Chaitanya Mahaprabhu, ele vem nos ensinar este caminho do Yukta Vairagya. De como usar a matéria em favor do serviço. Ele dizia, minha Vairagya de antes era seca, sem devoção. Antes a minha Vairagya era seca. Essa Vairagya não tem nada a ver com Bhakti. Se você seguir essa Vairagya seca, em pouco tempo você se torna uma pessoa sem coração, cruel. Eu já vi, diz Shambhadas Babaji Maharaj, pessoas que se forçam, eu só vou comer 2 chapatis, só com um pouco de sal e mais nada. Eu não vou pegar cobertores de noite forçadamente. E depois enlouqueceu. Totalmente louco ficou. Uma pessoa maluca. No Bhagavatam, Krishna fala para Uddhava, você tem que entender o que é a verdadeira Vairagya. E de acordo com a sua capacidade limitada, você tem que aceitar. Você tem que se relacionar, se afastar da matéria de acordo com a sua capacidade. Não é que se você precisa de 5 copos de água, você vai começar de repente a tomar um só. Prabhupada Bhaktisiddhanta cantava 100 crores dos santos nomes. Não é que significa que você possa começar isso amanhã. Prabhupada cozinhava ele mesmo, cozinhava, jogava no chão e comia como um cachorro. Eu nunca quis imitá-lo, mas eu fiz isso também. Não foi difícil, porque eu tinha esse hábito em Vrindavana, com frio. Eu usava somente um saco de batata. Eu me acostumei assim. Mas isso não era Vairagya seca para mim. Eu ficava muito feliz ao fazer aquilo. Mas nem todo mundo pode viver assim. As pessoas podem enlouquecer se exagerarem com as austeridades. Eu consegui cantar 1 crore, 10 milhões de vezes os santos nomes, mas as pessoas não têm que imitar isso. Você tem que aceitar o que é necessário para aumentar o seu corpo, não há mais. Não aceitar demais. Demais de tudo é perigoso. Você tem que aceitar o que é normal, o que é necessário para manter seu corpo, sua saúde, para fazer o bhajana do Senhor Supremo. Agora Sarvabhauma Bhattacharya realiza que Sri Chaitanya Mahaprabhu veio até aqui para nos ensinar a verdadeira Vairagya. Chaitanya Mahaprabhu nos ensina a verdadeira Vairagya, a Vairagya apropriada. A verdadeira Vairagya tem um link direto com Hari Bhajana. Muitas pessoas costumavam dizer que Bhaktivinoda Thakura não tinha tanto desapego. Não, ele não é tão desapegado. Ele usa roupas boas, senta num quarto confortável. Gorakshara Baba, sim, ele tinha mais a renúncia, as pessoas diziam. Mas para o Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, que concepção equivocada. Totalmente equivocada. Bhaktivinoda Thakur, no seu quarto, por mais que fosse confortável e se ele estivesse bem vestido, o tipo de renúncia que ele tinha, e Gorakshara Das Babaji Maharaj, sem roupa nenhuma, os dois tinham o mesmo tipo de renúncia. Aparentemente poderia parecer algo diferente uma da outra, mas não era. Então Sarvabhauma Bhattacharya disse, hoje ele vai realizar que a sua Vairagya era seca. Ele não tinha coração, ele era um homem cruel. Não tinha amor pelo Senhor Supremo, nada. Ele era um homem cruel.
E agora, pela misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele descobre, ele é o Senhor Supremo. Eu pensei que Deus não tivesse forma, e agora ele se mostrou com 6 braços diante de mim. Eu sou Krishna, eu sou Rama, eu sou Gauranga. Veja, e agora? Sarvabhauma Bhattacharya mudou completamente, seu coração se transformou. Eu disse isso para vocês. Dia a dia a gente pode se lembrar desses passatempos. Então, ontem eu disse um verso que Mahaprabhu quis discutir diante de Sarvabhauma Bhattacharya 18 vezes. Um verso do Bhagavatam. Então, esse mesmo sloka que Sanatana Goswami, em Kasi Varanasi, o lugar onde ocorre Sanatana Shiksha, a conversa entre Mahaprabhu e Sanatana Goswami. Então, Mahaprabhu se senta à beira do Ganges e dá esses ensinamentos para Sanatana. Ele dá esses ensinamentos longos e detalhados. Então, lá, Sanatana Goswami, ele pede ao Senhor Supremo, Prabhu, você pode, por favor, explicar o verso que eu ouvi que você queria explicar, que você explicou 18 vezes, em 18 maneiras diferentes. Eu estou muito interessado, e Mahaprabhu diz, eu não sei, eu não consigo lembrar o que eu falei. Eu não lembro o que eu falei para ele. Ok, deixa eu tentar. Deixa eu ver o que eu posso me lembrar pela tua associação. Porque você é uma associação pura, a minha relação com você é pura, porque você é puro. Então, pela tua associação, eu posso me lembrar de tudo. Então, Mahaprabhu começa a explicar o mesmo verso. Este verso. Essa é a excelência, absoluta excelência do Krishna Bhajana, que mesmo aqueles que são Atmaram, Atmaram significa aqueles que não estão interessados no que está acontecendo ao redor. Eles são Atmarama. Eles estão sempre concentrados na alma. Eles se satisfazem em si mesmos. Eles não precisam de ajuda externa, nada. Eles são Atmarama. Cada objeto pode dar para eles algum tipo de desfrute. De alguma maneira, eles desfrutam de si mesmos, da própria alma. Em sânscrito, usa-se essa expressão. Atmaram é aquele que... Atmani Ramate, aquele que se satisfaz com a sua própria alma. Esse é o Atmarama. Aquele que está satisfeito com a própria alma, ele não precisa de nada mais além da própria alma. Você precisa de coisas, não? Se você não tiver isso ou tiver aquilo, você fica doente, cansado. Mas os Atmarams, eles se satisfazem com a própria alma. Eles não precisam de nada mais. Porque eles sentem algum desfrute, a gente não consegue responder. Eles sentem esse grande prazer em viver. Então, é o caso de Shukadeva Goswami. Quando Shukadeva Goswami nasceu do ventre da própria mãe, da idade, ele estava já com 16 anos. Ele não queria nascer. Porque Maya pode me tocar se eu sair do ventre da minha mãe. Ele não queria sair do ventre da mãe. Eu estou fazendo uma meditação aqui dentro, está tudo bem. Mas 16 anos se passaram, saia daí. Ninguém acredita, né? Mas, finalmente, Vyasadeva fala com Krishna. Krishna, ele não quer sair. A gente está pedindo para ele sair. Eu vou pedir, ei, saia daí. Não. Se eu sair, Maya vai me pegar. Nenhuma Maya vai tocar você, eu prometo.
Maya não vai me tocar, então tá bom. Tá bom, Maya vai tocar você só por uma fração de segundo. Porque é a regra deste mundo material. Se eu fizesse uma nova regra para você, as pessoas vão dizer que eu sou parcial. Maya vai tocar por você como ela toca a todos, mas por uma fração de segundo. Você já viu o chifre da vaca? Então, pelo tempo em que uma semente de mostarda fica na ponta do chifre da vaca, pá, imediatamente ele cai. Vai ser esse o tempo em que Maya vai tocar você. Eu não posso fazer uma regra nova para você. A regra é a mesma, mas você vai receber essa graça de ser tocado só por uma fração de segundo. Então vai ser quase como se Maya não tocasse você. Então Shukadeva fala, ok, eu aceito. Ele sai do ventre da mãe. Depois de nascer, ele não olhou para trás, quem é minha mãe, quem é meu pai. Imediatamente ele foi para a floresta. Que estranho, mas está escrito no Bhagavatam. Depois de nascer, ele não está interessado em ver quem é meu pai, quem é minha mãe. Imediatamente ele vai para a floresta. Ele não espera. Nós precisamos de samskaras, não? O que são samskaras? Janma samskaras são os rituais que abençoam uma criança, uma pessoa que nasce. Então, depois de nascer, ele correu na direção da floresta. Então, esse Sukadeva Goswami, se eu conectar este verso com esse fato, que ele foi para a floresta numa colina e se sentou num lugar muito elevado, lá em cima, numa montanha muito alta, só montanhas em volta, e ele estava sem roupas, nu ele estava. Ele ficou lá e se sentou. Então Vyasadeva Goswami disse, deu instruções para um dos seus discípulos, você não o perturbe, eu vou te ensinar 2 versos do Bhagavatam e você pode recitar todos diante dele, não o perturbe, não o chame. Então esse discípulo vai lá, perto de Shukadeva Goswami, enquanto ele está meditando. Enquanto ele está pensando que Shukadeva Goswami, ele já tinha dito, ele mesmo vai dizer, precedentemente eu estava ocupado com o Brahman pessoal. Ele mesmo disse, precedentemente eu estava interessado na forma sem qualidades do Senhor, no Brahman impessoal. Mas depois de ouvir os lindos passatempos sobre as formas do Senhor Supremo, depois de ouvir isto, o Shabda Brahman, eu vou poder discutir isso amanhã, com mais detalhes. O Shabda Brahman entra nos ouvidos de Shukadeva Goswami, mesmo ele estando interessado ao Brahman pessoal. Quando Vyasadeva Goswami falou para um dos seus discípulos, não o perturbe, você vá até lá, na proximidade dele, fique perto dele, mas não disturbe, não toque nele. E você vai recitar este verso, a bela figura de Krishna, Krishna voltando de ter levado as vacas pastar, e as vacas correndo atrás dele, e os vaqueirinhos com ele, ele cantando ele tocando a flauta. E através desse verso, essa imagem é evocada. E Shukadeva, depois de ouvir isso, ficou em choque.
Depois ele ouviu este outro verso. Putana, uma Rakshasi, ela quis dar leite para Krishna, envenenando ele, colocando veneno, mas Krishna, tão misericordioso, dá para ela a posição de uma mãe, de uma ama de leite, de uma mãe adotiva. Então, agora Krishna dá para ela o mesmo estágio, o objetivo último, a posição de mãe. Não como Yashoda, é óbvio, mas ela será como uma mãe, como uma babá que você pede para cuidar do seu filho. Ela pode cuidar do seu filho, não uma mãe que a gente paga. Antigamente existiam essas amas secas e amas de leite. A mãe verdadeira existia. Então, essa mãe amava o bebê muito. E ela deixava esse bebê com essa ama, que beijava a criança, cuidava da criança. Hoje em dia todo mundo é egoísta. Hoje em dia, todos querem viver uma vida isolada. Ninguém deve me disturbar. Eu vou ficar sozinho, ninguém vai ver o que eu faço. Essa é a vida atual. Uma vida egoísta. É por isso que a gente não progride no bhajana. Vocês têm que ficar diante das pessoas e provar que você se ajustou com toda a criação. Bhajana significa se ajustar com toda a criação e com o Senhor Supremo, principalmente com o Senhor Supremo e com os devotos. Você tem que suportar de pessoas que torturam você. Se eles são ignorantes, você tem que suportá-los. Se vocês fazem bhajana separado, vocês não desenvolvem poder espiritual. Neste momento presente, porém, o mundo está cheio de demônios. Você vai para o templo e eles não permitem que você faça bhajana. Então, hoje em dia, às vezes, o bhajana solitário pode ser mais prático se você for, ao invés disso, ter associação demoníaca. Então, agora, Sarvabhauma Bhattacharya realiza o que nós chamamos de Yukta Vairagya, de usar a matéria a serviço de Deus. Então, nós vamos explicar este verso. Hari Bhagavan está decorado com tantas qualidades transcendentais e absolutas. E até mesmo um Atmaram que está satisfeito com a própria alma, ele se sente atraído pelo Senhor Supremo. Ele não consegue suportar o poder da atração de Krishna, de seus passatempos. A sua forma, as suas palavras, o seu amor, tudo é maravilhoso. Um dia nós poderemos realizar quem é Krishna. E a partir de então nós poderíamos chorar, nós não poderíamos suportar. Quem é Krishna? Por que nós somos tão cruéis? Porque não queremos adorar o Senhor Supremo, que é o maior amigo da nossa vida. Ele é o nosso amigo absoluto. Ele nunca pode nos abandonar. Se alguma vez você faz algum erro, o seu marido pode jogar fora a esposa e processá-la no tribunal para conseguir o divórcio. Mas o Senhor nunca divorcia de nós. Ele nunca se separa de nós. Por que eu digo divórcio? Porque a alma, na verdade, é feminina. A alma, ela não tem gênero masculino, ela tem gênero feminino, Jivatma. Porque Jivatma é Shakti Tattva. Ela é Shakti Tattva, ela é Tatastha Shakti. Então eu estou certo ao dizer isso.
O nosso esposo eterno é Deus. Deus é o esposo das almas. Krishna nunca jamais se divorciaria de nós. Então, neste verso, nós já provamos, porque este é um capítulo vasto, mas nós estamos explicando isso passo a passo. Então, Sukadeva Goswami, depois de ouvir este verso excelente do Bhagavatam, que foi como um imã, Sukadeva Goswami abriu os olhos e disse: quem falou este verso? Quem está cantando? Ele encontrou que um devoto estava cantando: fale mais, eu quero ouvir mais. Você tem que voltar, ele disse. Lá a gente vai poder falar mais. Eu quero ouvir mais, fale mais. Não, você tem que vir comigo. Então ele foi levado de volta. Ele foi preso e levado de volta, de maneira muito diplomática, diante de Vyasadeva Goswami. E aí Vyasadeva Goswami consegue manter esse rasa do Bhagavatam no container do coração de Shukadeva Goswami. Porque Vyasadeva Goswami, ele era do mesmo sangue. Ele sabia, tinha certeza absoluta. Sim. Sukadeva Goswami era o pote dentro do qual eu posso colocar essa Bhakti Rasa, esse néctar de Bhakti. Por nascimento ele é um grande santo, então eu vou usá-lo para guardar os segredos sobre Bhakti, pensou Vyasadeva. Então assim ele é trazido de volta à presença de Vyasadeva. Então Sukadeva Goswami era Atmaram, ele era autossatisfeito com a própria alma. Então este exemplo, Mahaprabhu quer falar diante de Sarvabhauma Bhattacharya e diante de Sanatana, ele dá 62 significados. E aí Mahaprabhu, ele acaba parando de falar. Ele poderia ter falado mais, mas ele diz: Sanatana, você é louco, eu também sou maluco. Todos nós dois somos loucos. O que eu falo, o que você escuta, você não deve repetir para as pessoas. Todo mundo enlouqueceria. Atma Rama. Mahaprabhu pergunta qual é o significado. Posso dizer mais significados, 3 ou 4 tipos de significados para cada uma dessas palavras. Atma, Atmaram. Então ele vai explicando o significado de cada uma das palavras. Aí o significado da frase, do verso, da estrofe, ele vai aumentando cada significado. Ele explica cada palavra, cada verso, cada frase do verso, de várias maneiras. E dessa maneira, ele explica também diante de Sarvabhauma tudo isso. Sarvabhauma, por conta da sua profissionalidade como grande pandita, ele fala 8 ou 9, no máximo, eles que existem, de explicações para cada verso. E Mahaprabhu dá de novo e de novo e de novo uma explicação nova. Sim, eu posso dar mais significados. Então, Sarvabhauma diz que no máximo 9 significados. Agora você, ele pensa que Mahaprabhu é um rapaz comum. Agora você. Eu expliquei 9 versões, agora é sua vez. Sarvabhauma diz para Mahaprabhu: como você pode explicar? Deixa eu ver. Então Mahaprabhu não toca nenhuma única explicação. Mahaprabhu explica 18 explicações diferentes. Sarvabhauma fica agitado e diz: ele não pode ser uma pessoa comum. E depois disso, Mahaprabhu mostra a sua forma: eu sou Rama, eu sou Krishna, eu sou Gauranga. Aí Sarvabhauma Bhattacharya desmaiou. E depois disso,
Mahaprabhu toca ele, Sarvabhauma, Sarvabhauma, aconteceu, acorda, acorda. E depois ele não pode ver aquela forma de 6 braços. Ele vê um jovem sannyasa sentado olhando para ele. E ele chora e deita no chão, e presta reverências e começa a falar como o vento. Aquele Senhor Supremo, que existe há tempo infinito, chegou diante de mim para me ensinar o que é a verdadeira renúncia. Então, qual é o segredo do bhajana? O Senhor Supremo veio para nos ensinar Yukta Vairagya. E ao mesmo tempo, Mahaprabhu quer nos ensinar o segredo do bhajana, da vida espiritual, como amar o Senhor Supremo, como servir o Senhor Supremo. Ele é o Senhor Supremo em si. Ele se mostrou como Rama e Krishna. Então, aquele Purana Purusha, aquele Deus descrito nos Puranas, que existe eternamente, aquele que existe eternamente, o desfrutador eterno, o Senhor de todos os universos, agora está diante de mim para me ensinar o verdadeiro significado da renúncia e o segredo de Bhakti. Então agora, Sarvabhauma Bhattacharya se converte totalmente como num grande devoto. Então, a partir de então, Sarvabhauma vai ser como a sombra de Mahaprabhu. Ele vai seguir Mahaprabhu. Em qualquer lugar que você olhava, Sarvabhauma estava lá. Quando Mahaprabhu quis ir para o sul da Índia, porém, eu vou explicar esse momento também. Quando Mahaprabhu quis ir para o sul da Índia, para abençoar, para dar misericórdia a todas as almas condicionadas, em nome de Bhakti, eles faziam coisas erradas, ou eles ignoravam Bhakti, eles eram Mayavadis. As pessoas do sul da Índia, está sempre cheio de Mayavadis lá. E alguns deles por exemplo, seguem Ramanujacharya. Mas naquela época, Ramanujacharya já tinha abandonado o corpo há muito tempo. Então toda a região do sul da Índia estava encoberta pelo Mayavadismo, ou uma Bhakti imperfeita. Então o Senhor vai distribuir para eles Bhakti pura. Mahaprabhu vai até o sul da Índia. Naquela época, Sarvabhauma se sente como um morto quando Mahaprabhu viaja para o sul da Índia. Ele não consegue permitir, ele diz, não, Mahaprabhu, você não pode, eu não permito que você vá. Mas de alguma maneira, ele é forçado a permitir que Mahaprabhu se vá para o sul da Índia. Então, de qualquer forma, até depois disso Mahaprabhu disse, esta é a razão pela qual eu vim até você. Eu vim até você. Sarvabhauma, o mesmo Sarvabhauma agora explica o Vedanta. Antigamente Sarvabhauma Bhattacharya explicava o Vedanta, Shankara Vedanta. O Vedanta de Shankaracharya, o Advaita Vedanta, Mayavadismo. Mayavad Vedanta. Vocês estão entendendo? A explicação de Shankaracharya, mas agora o mesmo Sarvabhauma Bhattacharya explicava o Gaudiya Vedanta. Esse mesmo Sarvabhauma Bhattacharya, pela misericórdia de Gauranga, ele explica o Gaudiya Vedanta. É uma informação secreta que ninguém sabe. Que Sarvabhauma Bhattacharya era o mais elevado pandita de toda a Índia. Então, depois que ele se converteu num devoto, todos os Mayavadis ficaram surpresos. Como é possível? Eles não podiam acreditar. Sarvabhauma Bhattacharya mudou?
Ninguém poderia mudar Sarvabhauma Bhattacharya. Como ele mudou? Então, depois disso, alguns dos seus discípulos de Sarvabhauma Bhattacharya, discípulos de Sarvabhauma, ele era Mayavadi, os discípulos também eram Mayavadis. Então, Sarvabhauma era precedentemente um Mayavadi, então os discípulos também eram. Mas depois que ele se converteu como um devoto, aqueles discípulos, por exemplo, um chamava-se Madhusudana Sarasvati, eles todos aprenderam de Sarvabhauma Bhattacharya. Mas de maneira perfeita agora. Antes eles tomaram aulas do Mayavad Vedanta. E agora eles aprenderam Gaudiya Vedanta. Os mesmos discípulos vão aprender Gaudiya Vedanta. Então, a especulação dos Gaudiya Vaishnavas. Então, enquanto aquela argumentação estava viva, enquanto Sarvabhauma e Mahaprabhu, naquela época, Gopinath Acharya estava presente. Alguns membros do Guru Varga dizem, e quando a discussão estava acontecendo entre Sarvabhauma e Mahaprabhu, que Gopinath Acharya estava presente. E esse mesmo Gopinath Acharya, no próximo nascimento, ele vem como Baladeva Vidyabhushana. Alguns dos membros do nosso Guru Varga dizem isso. Gopinath Acharya estava lá, ele aprendeu tudo. E esse Gopinath Acharya depois toma nascimento como Sarvabhauma Baladeva Vidyabhushana. Entende? Então, em Varanasi, Sarvabhauma foi até lá. Mas no Chaitanya Bhagavata não está escrito. Os detalhes estão em outros livros. Sarvabhauma Bhattacharya tentou mudá-los. Ele mudou alguns discípulos, mas não todos. Mas quando Mahaprabhu foi lá, ele mudou todos. Ele mudou todos os Mayavadis. Todos os Mayavadis cantaram Hare Krishna para Mahaprabhu, dançaram. Todos os Mayavadis, aqueles que detestavam Mahaprabhu. Quem é esse tal de Chaitanya que fica de pé, cantando e dançando e não ouve nada sobre o Vedanta? Eles diziam. Todos eles foram convertidos em grandes devotos, dançando e cantando Hare Krishna. Mesmo Prakashananda Sarasvati, que é o líder de 10.000 discípulos, todos os seus discípulos eles dançaram como loucos com Mahaprabhu. Então, alguns discípulos de Sarvabhauma Bhattacharya, eles foram todos convertidos em devotos. Então, dessa maneira, nós podemos encontrar que Jiva Goswami Pada, quando ele vai para Vrindavana, tente entender isso agora, esse passatempo. Jiva Goswami Pada, pela instrução de Nityananda, ele é o último Goswami, sexto Goswami. Jiva Goswami Pada, por instrução de Nityananda, ele vai até Vrindavana. Nityananda dá a instrução, Jiva, você vá. Porque Jiva Goswami Pada veio de uma localidade chamada Ramkeli, no norte da Bengala. Então, de Ramkeli, no norte da Bengala, ele vem até Navadvipa, tomar darshana de tudo, de todos esses locais sagrados. Então, ele era tão afortunado que na época que ele chegou aqui, Nityananda ainda estava aqui fisicamente. Então, Nityananda quis ajudar Jiva Goswami Pada para ir e viajar, a fazer a parikrama do Dhamma Sagrado de Gauranga. Então, ele tomou o darshana dos locais de passatempo de Gauranga, os locais do Gaura Lila. Jiva, veja, aqui Gauranga Mahaprabhu fazia este passatempo. Aqui é o Ghat onde ele tomava banho. Aqui é o local onde Mahaprabhu sentava e discutia a gramática sânscrita com seus alunos. Tudo ele viu. Então, pela instrução de Nityananda Prabhu, Jiva Goswami Pada,
Em primeiro lugar, ele vai até Varanasi. Essa foi uma indicação de Nityananda. Então é como um passatempo. Jiva Goswami Pada foi até lá e ficou com Madhusudana Sarasvati Pada. E lá ele estuda o Veda e o Vedanta, mesmo sendo um companheiro eterno de Chaitanya Mahaprabhu. E depois disso ele foi até Vrindavana. Porque Vrindavana, Varanasi está no caminho de Vrindavana, se a pessoa sobe por aqui. Existem 2 ou 3 caminhos. Um trem pode ir de um lado, um trem pode ir pelo outro. Então, quando você vai para Vrindavana, para Mathura, você pode ir até Varanasi. Então, em Varanasi, Jiva Goswami Pada estava lá por algum tempo para aprender o Veda, o Vedanta, o Bhagavatam, tudo. Porque pela misericórdia de Sarvabhauma Bhattacharya, Sarvabhauma Bhattacharya era um grande devoto naquela época. Então, os discípulos, eles tomam Shiksha de Sarvabhauma Bhattacharya. A explicação do Gaudiya, do Vedanta, do Veda, do Bhagavatam. E Jiva Goswami Pada, por algum tempo, ele fica lá em Varanasi, aprendendo isso dos discípulos de Sarvabhauma Bhattacharya. Depois ele vai até Vrindavana para encontrar os pés de lótus de Rupa e Sanatana, para prestar reverências. E depois ele vai ficar sob a guia de Sanatana e Rupa, o oceano do conhecimento, do Siddhanta Vichar, todos os detalhes mais profundos, mais elevados. Na base do Bhagavatam, ele vai escrever todas as respostas, todos os comentários, a resposta a todas as perguntas de Jiva Goswami Pada na forma dos Sandarbhas. Esses 6 livros chamados Sandarbhas. Ele escreve em detalhe todas as explicações. Lá você pode encontrar a explicação completa do Vedanta, claramente. Então, Jiva Goswami Pada é uma personalidade única. Nenhuma autoridade no mundo poderia competir com ele. Pela misericórdia de Jiva Goswami Pada, de Srila Vishwanatha Chakravarti Pada também. Também Baladeva Vidyabhusana também é único e excelente. Bhaktivinoda Thakur escreveu, ninguém estava lá, somente Jiva Goswami. Bhaktivinoda Thakur escrevia, ninguém está lá. Ninguém pode ser comparado a Jiva Goswami, ele é excelente. Conhecimento vastíssimo. Como se todo o conhecimento entrasse dentro, tivesse entrado dentro dele pela misericórdia de Vishnupriya Devi. Sarasvati, a Sarasvati original, Radharani, porque Radharani é quem ensina Krishna. Então, Maharaj está fazendo uma conexão entre Vishnupriya e Radharani, porque Vishnupriya era a Sarasvati transcendental, mas a verdadeira Sarasvati é Srimati Radharani, pois é ela quem dá aulas para Krishna, ela quem ensina Krishna sobre como cantar, tocar instrumentos. Muito bem. Então tente realizar esse ponto. Maharaj fez uma conexão entre Jiva Goswami e Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya se converte alguns de seus alunos. Jiva Goswami depois vai estudar com esses alunos, depois ele se encontra com Sanatana e Rupa em Vrindavana. Então, se você pudesse lembrar do que eu estou falando, eu posso garantir que você vai pregar apropriadamente no seu país. Eu vou garantir isso, por forma escrita. Se você tiver entendido todos os pontos que eu falei, aí você vai pregar de maneira perfeita. Nenhuma autoridade vai poder parar você. Você vai pronunciar esse Siddhanta de maneira perfeita, apesar de ser algo difícil. Então nós vamos ter que parar por aqui. Eu não pude explicar o verso com o qual eu comecei, mas nós vamos citá-lo novamente. Seni
Anirvahatu me Jiva Maru Prangane Sri Chaitanya Dayanidhi Tavalasat Leela Sudha Sardhani Panchakalpatanusya Kipa Sindhu Kavisha Patitanam Papa Vaishnava